Hello, guys! Estamos no módulo 3. Ok. Para aqueles que não entregaram ainda o módulo 1, gente, força, foco, garra nessa hora, tá? Tem o módulo 2, né, que já pode ir entregando também. E depois vamos pro módulo 3 agora, tá, gente? Eu acho que teve gente que já se adiantou e entregou. Eu recebi bastante módulo 3 já, mesmo sem as explicações. Congratulations. Mas eu vou explicar de qualquer forma, né? Porque nem todos nasceram ninja. Então vamos lá, né? Às vezes também tem aqueles que têm sorte de ter pai e mãe que falam inglês em casa também, já dá uma adiantada. Nós vamos pegar no módulo 3, o foco é o do you does. Tá? Que ele é bem simples. Então, let's do it. O do you does. A gente já viu nos módulos anteriores o to be, né? O to be, como vocês devem lembrar muito bem, that's what I hope, que eu espero mesmo, vocês lembram? Ele tinha, por exemplo, vou colocar uma frase aqui só para dar aquela, né? Eu vou colocar, por exemplo, she's happy, né? Uma frase bem simples. Então, a gente tinha o to be, em que o to be, se você vai fazer uma frase negativa, a gente só adiciona o not. Então, she's not happy, ela não está feliz. E se fosse pergunta, ele trocava de lugar, né? Então, ficava is she happy? E virava pergunta. Esse era o to be. Então, ele não tinha muito segredo. Eu só colocava o not e quando era pergunta, eu trocava o to be e o sujeito de lugar. O do também não vai ter muito segredo, não, tá? A gente vai trabalhar com ele e ele também, trabalhando com ele, eu acredito que vocês vão achar ele até bem mais fácil, bem mais simples do que os outros, assim, que até que o to be, né? Então, vamos lá. The first thing we have, vamos lá, a gente vai começar. A frase, vamos começar pela nossa frase afirmativa, né? Que é como a gente sempre começa. Então, por exemplo, you work here. Você trabalha aqui, ok? Então, a gente começa com o verbo trabalhar, ok? Então, esse aqui é a sua frase afirmativa. Tá, teacher, cadê o do? Exatamente. O do, ele só entra na frase quando for pergunta ou negação. Fora isso, ele nem existe. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer uma pergunta, olha só que lindo isso. Você tem you work here. Agora sim, eu venho e coloco. Então, a primeira coisa que a gente viu é que o do, ele veio depois. Então, quando for uma pergunta, eu vou colocar aqui o do, tá? Antes. Então, ficou you work here, aí era uma pergunta. Do you work here? Virou, né? Bem simplesinho, né? Deixa eu só botar aqui. Agora, se eu for fazer uma negação, o que que eu faço? Eu coloco you. Gente, eu só vou colocar aqui, na verdade, o do not. Tá vendo? Do not ou o famoso don't, né? You don't work here. Você não trabalha aqui. Acabou. Essa é a estrutura com o do, tá? Aí é o seguinte, no módulo de vocês vão ficar a princípio com o verbo have, tá? Aí vocês, mas por que só com o verbo have, teacher? Porque o verbo have, ele tem uma modificaçãozinha que ele sai das regras, ele sai da regra quando muda para terceira pessoa. Ai, teacher, você fala grego às vezes, né? Aham, eu sei. Tá? Mas nada que a gente escrevendo não melhore a situação, tá? Então, vamos lá. Então, se for o have, isso aqui, eu vou mostrar pra vocês o que acontece, tá? Se for o have, continuando com you, vai ficar you... vamos mudar tudo, né? Ó, you have. Ok? You have a pen. Fechou? Aí eu vou perguntar, do you... Tá.
eu fiquei you have a pen, então, afirmando, você tem uma caneta, ou do you have a pen? Você tem uma caneta? E por fim, you, a mesma coisa, eu apaguei sem querer, you do not ou don't have a pen. Have a pen, tá? Não ficou diferente quando tava com o verbo work, tá? Esse daqui, tá, teacher, quem leva o do? Quem leva o do? Vamos lá. Quem recebe o do é você, eu, eles ou nós, tá? Quem ganha o do? Eu, você, eles ou nós recebemos o do. Quem recebe o das? Quem fica com o does, na verdade, é he, she e o it, ok? Então, o do sou eu, você, eles e nós temos o do. E o does fica para ele, para ela e para ele e ela para coisas ou animais, tá? Eles ganham o does. Vamos para a frase? Então, vamos lá. She has. Opa! O que aconteceu com o have? Exatamente. Então, só botar outra corzinha. Então, ficou she has a pen. Vocês viram? Então, na minha frase afirmativa, vai existir uma modificação daquele verbo have. Então, quando for he, she, it, eu não vou escrever como eu ia dizendo. Quando for he, she, it, eu não vou usar o have. Eu vou usar o has, tá? Agora, vamos para nossa pergunta. Lembra que quando era o have, ou era eu, você e tudo mais, a gente usava o do, ele entrava na nossa frase aqui, na pergunta, certo? Porque na afirmação ele vai ficar assim. Agora vai ficar aqui, eu vou colocar does. Opa, entrou um does. Agora ficou ali, ó. Does she have? Gente, olha que loucura. O verbo voltou ao normal. Por quê? Porque eu usei o does. Então, quando eu uso does, o meu verbo não pode estar modificado. Então, ficou ali, ó. Does she have a pen? E, finalmente, gente, vamos para a negação. Again. Ó, focus ali, né? Ó, she. Lembra que era do not? Agora vai ficar does not. Ou doesn't, tá? Ou doesn't. Olha que lindo de novo. Have. She doesn't have a pen. Tá? Então, ali. Como eu tenho does, quando eu uso o does ou o doesn't, o does not, o verbo fica have normal. Quando que eu uso has? Quando a minha frase for afirmativa. Ok? Isso é o que acontece com o do e com o does. Guys, eu acho que era mais ou menos isso o foco do módulo 3, que era o verbo have, usando do e o does, tá? Mais tarde a gente vai pegar os outros verbos, tá? Porque é importante e vai existir toda uma modificação assim também, tá? Só que o have, ele é meio exceção, tal, porque o verbo muda de uma maneira bem diferente dos outros. Os outros existe uma regra, né? O have, ele sai completamente da regra, então a gente acaba colocando ele, dá pra colocar ele separado sim, tá? E fora isso, nós temos o vocabulário, que vocês têm que dar uma olhada ali. Como o tema dessa aula é farm, é fazenda e alimentos e tudo mais, vocês têm bastante comida ali para vocês darem uma olhada, tá? Nome de frutas e legumes e tudo mais, ok? Deixa eu ver aqui.
But that's it, guys. É só isso mesmo, tá? As explicações a princípio desse módulo. Se tiver qualquer dúvida com o módulo, por favor, me procurem, né? E focus. May the force be with you, guys. Que a força esteja com vocês. Parabéns pra galera que tá se esforçando, que tá tudo em dia. Parabéns até pros pais aí que estão dando uma força pra vocês, ok? See you and good luck. Qualquer coisa, só manda mensagem, ok?